Chega de ficar olhando somente para o indicador PVP na hora de você comprar os seus fundos imobiliários de tijolos. Eu vou te mostrar aqui uma fórmula que a gente pode aplicar para encontrar o preço teto, ou seja, o preço máximo que a gente pode chegar num fundo imobiliário, o preço máximo que a gente está disposto a pagar para ter uma certa segurança. Quanto mais barato a gente comprar, maior é a segurança, a gente pode sim ter um grande retorno ali na frente. Então a gente tem que sempre ir medindo e essa fórmula vai trazer então o máximo que a gente deveria pagar sobre um FI. Isso vai te auxiliar também na hora da tomada de decisão, na hora de você comprar o seu FI de tijolos. Então, bora lá pro vídeo. E bom, a fórmula para a gente encontrar esse preço teto nos fundos imobiliários, a gente vai utilizar aqui o modelo de Gordon. Esse foi um modelo que foi composto lá em 1956 pelo Myron Gordon e pelo Shapiro. Então, é uma fórmula bem antiga e ela se baseia nos dividendos futuros. A ideia é que a gente busque sempre uma projeção sobre os dividendos dos próximos 12 meses. Ela foi uma técnica, uma fórmula utilizada para fazer valuation de ações. Essas ações, principalmente lá nos Estados Unidos, onde tem uma certa previsibilidade, consegue ter essa previsão dos dividendos futuros, mas aqui no Brasil, se a gente pegar nossas ações, a gente vê que tem ações que pagam dividendos bem esporadicamente. Então, nós temos ações que pagam 1, 2, 3 vezes ao ano, tem ações que pagam muitos dividendos em um ano, muito pouco no outro. Então, aqui no Brasil, esse modelo, essa fórmula acaba que não funciona muito bem para as ações, mas veja que a fórmula original seria preço, o preço teto, né, igual a dividendos dividido por K menos G, sendo que esse K é a taxa de desconto que a gente dá, né, que a gente espera de uma ação, e o G é o crescimento no longo prazo, o crescimento na perpetuidade. O que acontece é que para os fundos imobiliários, se a gente for olhar as ações aqui no Brasil, a gente não consegue aplicar a fórmula, porque tem essa volatilidade, tem ações que pagam muitos dividendos, tem ações que dependem muito dos ciclos econômicos, às vezes pagam muito, às vezes pagam muito pouco. Aqui, por outro lado, a gente tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm sim essa previsibilidade. Como essa fórmula foi criada com essa constante de ser, né, de ter essa previsão dos dividendos, os fundos imobiliários a gente tem exatamente isso. Eles são obrigados a distribuir 95% dos dividendos para nós todos os meses. Com isso, tem ali aluguéis, tem dividendos que chegam na nossa conta todos os meses. A gente consegue aplicar, então, essa fórmula melhor nos nossos fundos imobiliários. Mas, além disso, tem uma simplificação aqui nos FIs, onde a gente passa a utilizar também o IPCA, a inflação. Quando a gente investe nos fundos imobiliários, o que a gente quer? A gente quer ganhar ao menos um pouco mais do que a própria inflação. A gente quer ganhar mais do que a própria renda fixa, do que o próprio tesouro direto. Então, a gente compara, assim, os fundos imobiliários aqui no Brasil com o tesouro direto IPCA mais de maior data, de maior durabilidade. Por exemplo, o IPCA mais 2045. A gente compara os rendimentos do IPCA mais 2045 com alguns FIs de tijolos. Outro detalhe, essa fórmula ela só vai ser aplicada aos FIs de tijolos, porque é uma dinâmica diferente. A gente tem aqui a inflação que vai sendo repassada para os FIs ao longo do tempo. Diferente, por exemplo, dos FIs de papel, que não tem isso. A gente pode utilizar, por exemplo, o indicador PVP muito mais assertivo nos FIs de papel. Nos de tijolo, não. Os de tijolos, existe uma reavaliação do preço daqueles imóveis que acontece a cada um ano. Então, fica um ano defasado esse valor, e aí vem uma outra empresa e faz uma reavaliação dos imóveis e aí faz o reajuste. Então, demora muito tempo. Por isso que essa fórmula pode ser aplicada nos FIs de tijolos, mas nos FIs de papel não. Os FIs de papel é o valor que tá ali mesmo. O PVP, ele vai indicar bem certinho ali se tem desconto ou se a gente tá pagando mais caro sobre aqueles FIs. Então, essa fórmula, ela é sim para os FIs de tijolos. Então, basicamente é isso. A fórmula simplificada para os FIs de tijolos, para os fundos imobiliários que a gente vai ver, é o preço teto é igual a D12, que seria os dividendos dos próximos 12 meses. A gente pode se basear também pelos dividendos dos últimos 12 meses, que fica mais tranquilo a gente pegar, dividido pela inflação mais um prêmio. Como eu estava falando, a gente compara com o IPCA mais 2045, mas a gente quer ganhar mais do que o IPCA, porque senão a gente deixa o nosso dinheiro na renda fixa, a gente deixa o nosso dinheiro lá no investido no Tesouro Direto. Por que a gente vai estar investindo em fundos imobiliários se o Tesouro Direto está me pagando legal ali? Não quero ganhar a mesma coisa. Se eu estou correndo um risco maior nos fundos imobiliários, porque tá na bolsa de valores, oscila, tem toda aquela dinâmica, existe sim um prêmio maior, que é o prêmio de ter o risco maior. Então a gente tem que ter um prêmio ali de 2%, de mais 3%. Então é IPCA mais 2%, IPCA mais 3%, a gente tem que ter um prêmio ali. Então, basicamente é isso. Existe essa fórmula, a fórmula de Gordon, ela foi criada originalmente para as ações, não funciona muito bem aqui no Brasil, para as nossas ações daqui, mas de uma maneira simplificada, simplificando essa fórmula, a gente consegue aplicar nos nossos fundos imobiliários, que é essa fórmula ali de baixo, preço é igual a
dividendo dos próximos 12 meses dividido por IPCA mais um prêmio. Então, dito isso, vamos aqui para a planilha, vamos ver como é que a gente pode montar e como é que a gente pode chegar no preço teto aqui de alguns FIs. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 5 fundos imobiliários, o GARI 11, o GGRC, o VISC 11, o HGLG e também o KNRI 11. Então, beleza, aqui eu montei a tabela, nós temos aqui o preço deles hoje, então a planilha já puxa aqui o preço de hoje. A gente vai em busca, então, agora dos dividendos. Quanto que é os dividendos dos últimos 12 meses? A ideia é que a gente sempre busca os dividendos dos próximos 12 meses, mas é difícil a gente encontrar esse valor exato. A gente vai se basear nos últimos 12 meses para a gente ter mais ou menos uma noção. Se o fundo imobiliário ele tá pagando estável, é bem legal que a gente pegue os últimos 12 meses, mais o IPCA e mais o prêmio que a gente comentou. Um prêmio, por exemplo, um fundo imobiliário conservador, aquele fundo bem razoável, bem tranquilo, que não oscila muito, é um prêmio que a gente pode botar de 2% a 3%. É um prêmio esperado, é um crescimento que a gente deveria receber por investir nesses FIs. Então, de maneira padrão, o prêmio que seria de 2 a 3, se o fundo imobiliário for muito mais arriscado, aí tu pode botar, por exemplo, 4 a 5% de prêmio. Quanto maior o risco, maior é o prêmio que a gente espera. E beleza, vamos ver o IPCA. Quanto é que tá valendo o IPCA hoje? A gente pode entrar aqui no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br. A gente vem aqui em cima na parte de títulos, então aqui preços e taxas. Aqui ele vai trazer então todos os títulos para nós e a gente procura exatamente aquele IPCA mais que eu comentei, aquele de longa data, IPCA mais de 2045. Então veja que o IPCA mais tá dando aqui 5,98. Então é o 5,98 que a gente vai pegar e colocar na planilha. Esse 5,98 a gente copia, colocamos aqui então na nossa planilha, em vez de 100%, você pode arredondar para 6%, mas para deixar mais preciso, então a gente pode colocar aqueles 5,98%. 5,98%, eu já vou colocar aqui nos demais também. Então beleza, aqui a gente já encontrou o IPCA, 5,98, isso aqui vai mudar do dia que você estiver fazendo, vai estar mais, vai estar menos, é o IPCA daquele momento ali. E o prêmio, então, por padrão, a gente vai deixar 2% por enquanto, e a gente vai em busca dos dividendos dos últimos 12 meses. Bom, vamos começar aqui com o GARI 11. A gente vai, por exemplo, no site do Investidor 10, a gente pesquisa aqui o GARI 11. Aqui na tela inicial do GARI 11, veja só, o PVP tá em 0,97. Se a gente for investir só pelo PVP, ele tá barato, tá descontado na bolsa. Mas a gente quer, aqui embaixo tem a parte dos dividendos, ele vem pagando aqui então 11,33%, o que deu um acumulado no último ano, nos últimos 12 meses, aqui de R$ 1,03. Então é esse R$ 1,03 que a gente vai colocar aqui, é o quanto ele distribuiu de dividendos no último ano. A gente vai se basear no último ano como sendo uma projeção para o próximo ano. Sempre que a gente fala de valuation, sempre que a gente vai utilizar uma fórmula que está prevendo alguma coisa, a gente não tem como acertar o valor exato, a gente vai chegar perto do que seria o preço teto, mas a gente nunca vai acertar de fato, porque depende muito, depende do quanto que o fundo vai distribuir da agora em diante, nos próximos 12 meses, depende do prêmio que a gente colocar, depende da inflação, de como é que tá o período no momento que a gente tá fazendo a planilha. Então, sempre que falar de valuation, saiba que é um estudo, são várias fórmulas que são aplicadas, mas que não tem ali um valor exato. Eu posso fazer um valuation aqui, você faz ali, vai dar um valor diferente. Então, saiba disso, é um valor aproximado da realidade. Isso pode mudar conforme também as premissas que você vai colocando. Então, beleza, vamos dizer que o GARI, ele vai distribuindo pro próximo ano mais R$ 1,03 por cota, né? O total daquele ano. Seguindo aqui, então, esses dados, o preço teto do GARI 11 ficaria em R$ 12,91. Isso significa que até o valor de R$ 12,91, a gente pode comprar o GARI 11. Teria uma margem de segurança de 42%. Ou seja, eu posso comprar ele muito tranquilamente. Eu posso comprar ele sabendo que ele vai ter uma valorização conforme o tempo vai passando. Esse preço teto, ou seja, se passar de 12, se eu comprar, por exemplo, a R$13, aí eu já tô pagando muito. Eu deveria estar pagando menos para ter segurança, porque provavelmente se eu pagar mais do que isso no curto, médio prazo, isso vai oscilar, isso tende a baixar, eu vou estar tendo um prejuízo com isso. Então a ideia de ter esse preço teto é isso, comprar sempre abaixo desse valor. Eu considero o GARI aqui, eu vou colocar um prêmio maior para ele. Eu não considero 2%, eu não acho que ele é tão conservador assim. Lembra que 2 a 3 é para FIs bem conservadores. Eu vou colocar um 3% aqui de prêmio. Eu quero ganhar um pouquinho, mas aí diminui a nossa margem de segurança, diminui, ajusta um pouco mais o preço teto. Então, conforme eu te falei, o valuation ele depende muito do que você coloca, do valor que você espera sobre aquele fundo imobiliário, depende muito da FI para FI, depende muito do analista que está olhando, dos valores que você colocar. Então, por exemplo, se eu espero que eu vá receber um 3% de crescimento com ele no longo prazo, o preço teto diminui, o preço teto vai para 11,47, a margem de segurança vai para 26%. Mesmo assim, tá legal pra gente comprar. Então, nesse valor, o preço hoje dele de R$ 9,07, tá super tranquilo pra gente comprar. Tá
dentro do preço teto. E agora a gente vai passar para os outros FIs aqui bem rapidinho, pra gente ver também o preço teto do GGRC, do VISC e assim por diante. Então vamos lá, GGRC, a gente veio aqui no site do Investidor 10 também, pesquisamos aqui pelo GGRC, o GGRC também está descontado, 0,96, então ele estaria dentro da margem de segurança pra gente comprar, se a gente for olhar só o PVP, mas a gente vai olhar também para o preço teto, a gente vai fazer o cálculo ali. Então nos últimos 12 meses ele pagou aqui esses 10,17%, que daria R$1,10. Então vamos lá para a planilha, vamos colocar aqui os dividendos para os próximos anos, vamos esperar que ele pague também mais ou menos esse R$1,10. É interessante a gente olhar também para o gráfico, olha só, o dividendo aqui do GGRC, ele tá bem estável, olha, ele chegou aqui nesse 0,90, ou melhor, 0,09 aqui, né, 9 centavos por cota, então a gente pode ficar mais ou menos com esse valor aqui de 1,10 projetando para o próximo ano. Então beleza, vamos lá para a planilha, 1,10 com o IPCA em 5,98 que a gente viu. O GGRC eu também vou colocar um preço um pouquinho maior aqui, eu vou colocar um prêmio dele de 3% também, como o GARI 11, porque eles são FIs que eu penso que vai ter um crescimento maior de agora em diante, vai ter muito mais investidores, e agora eles como FIs base 10 também, eu espero um crescimento um pouquinho maior neles. Então coloquei um prêmio de 3, o preço teto dele ficaria aqui em 12,25, ficaria um pouco mais próximo, que a margem de segurança ficaria de 13%. Então comparando o GARI 11 com o GGRC, por exemplo, eu diria que o GARI ele está mais descontado no momento do que o GGRC. Então o GARI ele tem um potencial de crescimento maior, a gente estaria comprando ele agora um preço bem legal, mas o GGRC também fica dentro aqui da média, fica dentro aqui da nossa margem de segurança, a gente pode comprar ele até R$12,25. Vamos lá para o VISC 11, esse aqui é um fundo que caiu bastante, vamos pesquisar aqui também. O VISC 11 está com PVP de 0,90, 0,89, então ele está bem descontado. E bom, vamos ver aqui embaixo, o yield dos 12 meses aqui, dos últimos 12 meses, 10%, R$11,54. Mas olha só, R$11,54. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo sobre o VISC, eu explico ali os motivos dele tá caindo agora recentemente. E basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, ele vinha distribuindo aqui R$1 de dividendos, então por isso que ficou esses R$11,54, mas ele reduziu esses dividendos, de agora em diante ele vai pagar aqui esses 0,85, diminuiu bastante aqui. Então o que seria mais interessante? Em vez da gente pegar o valor total ali do ano passado, vamos projetar um pouquinho diferente. Ele pagou 0,85, certo? Então vamos pegar aquele 0,85 que ele pagou no último mês, vamos dizer que ele vai pagar esse 0,85 pro próximo ano. Então o total daria 10,20. Em vez de ser aqueles 11,54, que seria o que ele pagou no passado, na verdade ele vai pagar 10,20, que é o mais provável que ele pague. Então olha só, a gente bota aqui 10,20 e não aqueles 11. Isso muda, veja, o valuation, ele muda sempre o valor. Conforme os dados que a gente coloca, vai mudar completamente o valor. Então é difícil cravar um valor exato. A gente vai sempre aproximando cada caso, que cada FI é um caso diferente que a gente tem que aplicar. O VISC, eu já considero que ele é mais conservador que o GARI e o GGRC, mas ele também não é aquele mega conservador, aquele fundo que não cresce. Então vou colocar aqui um 2,5 para ele de prêmio. O preço teto fica aqui em 120. Ele tá hoje a 112, então a gente tem essa margem de segurança aqui de 6,59%. Mas veja, os dividendos dele baixaram. A gente tem que prestar atenção nesses dados aqui também. Tem ainda uma margem de segurança para investir nele, mas acima de 120 eu não investiria no VISC 11, eu já compraria ele até ali uns 118, 119, tá legal, acima disso já fica muito arriscado. Então tem tudo isso, cada dado que a gente coloca muda o preço final. Bom, vamos lá, vamos pro HGLG. Aqui o HGLG, ele já tá com PVP acima, então se a gente for olhar só pro PVP, ele estaria acima do seu preço justo, a gente não compraria. Tá aqui em R$160 o preço dele, tá aqui o PVP acima. Então vamos lá, vamos ver quanto de dividendos que ele pagou pra nós. No último ano, ele pagou aqui esses 13,20, que dá 8,21%. E aqui os dividendos, olha só, tem um valor aqui bem fixo, tem pagamentos aqui não recorrentes, mas a gente pode dizer que ele pagou então assim R$1,10, que ele vem pagando esse valor com alguns não recorrentes, mas no último ano aqui eu acho que dá para seguir com esse valor aqui mesmo, então R$13,20. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, R$13,20, prêmio pro HGLG eu vou deixar em 2%, porque esse sim é um fundo bem mais conservador, ele é um fundo que não tem mais tanto assim para crescer, ele é um fundo mais sólido, ele paga menos dividendos, ele é um gigante do mercado, então realmente vou deixar em 2%, o preço teto ficaria aqui 1,65, acima disso não vale a pena a gente comprar o HGLG. Então tem uma margem de segurança, mas é baixa, olha só, 3%, o VISC 6%, então aqui já tem uma margem que tá quase no limite, quase no preço teto. Esses dois aqui tá bem legal pra gente comprar, o GARI e o GGRC dá pra comprar tranquilamente seguindo essa fórmula. Aqui já não, aqui já ficou bem perto, já dá pra pensar duas vezes antes da gente investir. E bom, fechando aqui, vamos pro KNRI. O KNRI é outro gigante do mercado, tem fundo, tem mais de 5 bi de valor do mercado aqui. O PVP dele também 0,96, ele caiu bastante recentemente, mas
mas aqui 154 é o valor dele. Bom, vamos lá. O dividendo que ele vem pagando aqui, 11,95. O dividendo tá meio cravado aqui em R$1. Teve aqui um pagamento não recorrente, então eu vou pegar, por exemplo, R$1 vezes 12 meses. Vamos colocar então que ele pagou R$12. Vai pagar R$12 para nós de dividendos no próximo ano. Se a gente seguir aqui com esses dados, colocando um prêmio aqui, ele é mega conservador, então eu vou deixar 2%. Lembra? Se for um pouco mais arriscado, posso colocar 3, posso colocar 4, até 5, conforme o risco do fundo imobiliário. Mas conforme ele é mais conservador, eu vou me aproximando mais aqui dos 2%. Menos que isso não é legal de colocar, porque a gente quer ganhar no mínimo mais 2% além da inflação, além do tesouro direto que a gente viu lá. Então, 2%, ele vai dizer para mim aqui, conforme esses dados, conforme o dividendo, que ele tá já acima do seu valor justo, acima do preço teto dele. O preço teto deveria ser R$150, sendo que ele tá sendo negociado hoje a 154. Ele esgotou aqui, a gente não tem margem de segurança para comprar ele. Então, hoje, olhando para esses 5 FIs, o KNRI tá fora, a gente não compra ele tá um preço acima, baseando aqui o dividendo, a inflação, o prêmio que a gente quer ganhar nele, não tá valendo a pena investir no KNRI. O HGLG, eu também diria que tá muito próximo, eu já não investiria no HGLG agora. O VISC11 também tá aqui, tá bem perto, mas ainda assim a gente pode investir no VISC11 porque ele teve sim essa queda grande, os dividendos, quem sabe, aumentando um pouquinho, a gente colocou aqui 0,85, mas pode ser que ele aumente um pouquinho os dividendos, então pode mudar um pouquinho. O VISC até tá ok pra comprar, e esses dois aqui de cima, então, esperando um prêmio maior aqui pra eles também, eles estão bem descontados conforme os dividendos que ele vem pagando. Então, espero que você tenha gostado. A fórmula é bem tranquila de fazer, simplesmente a gente pega aqui, por exemplo, ó, o preço teto, a gente pega aqui o valor de dividendos, aquele D, né, o D12, aqueles dividendos dos últimos 12 meses, ou então dos próximos 12 meses, dividido pelo IPCA mais o prêmio, e aí ele chega então nesse valor do preço teto, que aqui 11,47. É bem tranquilo para você fazer também ali no Excel, para você copiar essa forma. Bom, por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, vou te pedir duas coisas para você: se inscrever aqui embaixo, também deixar seu like, aí você me ajuda a crescer no YouTube e você fica ligado sobre o mercado financeiro, você vai evoluindo como investidor. Eu vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre 7 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum, e um segundo vídeo falando sobre como selecionar bons FIs base 10. Dá uma olhadinha nesses vídeos, vão te ajudar bastante. Meu, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!